de hoje, que é dessa obra que nós estamos estudando, para quem não conhece, Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade, que são diversos temas que foram apresentados em um congresso da Associação Médico Espírita do Brasil, o Medinesp, é sobre a mediunidade em pacientes portadores de transtornos psiquiátricos. Esse capítulo fui eu que escrevi no livro, e é um pouco do que eu vou falar aqui nessa noite. Para a gente poder entender um pouco do que é a mediunidade em pacientes portadores de transtornos psiquiátricos, primeiro eu trazer o que são transtornos psiquiátricos. Sempre fica uma dúvida em relação a isso, e existem diversos mitos, enfim, conceitos preconcebidos de uma ideia a respeito do que é a psiquiatria, do que são os transtornos, inclusive sobre o que é a mediunidade. Compreendendo por vezes ou entendendo de uma forma até equivocada que tudo aquilo que a gente observa e soa estranho a um primeiro olhar é porque aquela pessoa, por exemplo, é portadora de uma mediunidade ostensiva. E ela vai se curar indo à casa espírita e desenvolvendo a mediunidade. A gente sabe que não é bem por aí, né? Então o intuito era justamente isso, a gente poder entender esses conceitos, diferenciando as questões mediúnicas dos transtornos psiquiátricos, entendendo como que se dá essa faculdade de alguém que em algum momento está sofrendo de uma forma mais profunda em termos psíquicos e emocionais. Então, as questões que envolvem os transtornos psiquiátricos. O que é isso, conforme a Organização Mundial de Saúde? A OMS nos diz que os transtornos mentais e comportamentais são condições caracterizadas por alterações mórbidas do modo de pensar e ou do humor. E aí ele destaca as emoções. E ou por alterações mórbidas do comportamento. Alterações mórbidas, alterações prejudiciais de adoecimento, que envolvem a nossa maneira de pensar, ou seja, as funções psíquicas, mentais, as questões de humor que vão indicando se nós estamos com humor dito em termos da psicopatologia eutímica, ou seja, humor que não é nem ansioso, nem depressivo, e que também envolvem as questões do comportamento, a maneira como a gente vai manifestando essas alterações do pensar e do sentir, associadas a uma angústia expressiva e ou deterioração do funcionamento psíquico global. Isso é importante porque, por vezes, nós temos algumas alterações no nível mental e emocional, mas elas não causam um grau de sofrimento que exige, como, por exemplo, que essa pessoa vá buscar algum tipo de suporte médico ou psicológico. Não existe um grau de sofrimento que necessite de um tratamento especializado, mas que são condições da vida, do dia a dia, e que nós podemos trabalhá-las na relação com nós mesmos, na relação com o próximo, numa busca dessas questões que a gente sempre aborda, em especial quando tocamos temas relacionados ao Evangelho, que é o autoconhecimento. Então, eu me conhecendo, percebendo as minhas dificuldades, percebendo que perturbações ou que alterações psíquicas e emocionais são essas, eu vou me fortalecendo para poder trabalhá-las ao longo do dia a dia. Se chega num nível em que eu estou sofrendo muito com isso, aí sim, por vezes se faz necessário esse suporte, tanto médico quanto psicológico. E, portanto, ele continua, não constituem apenas variações dentro da escala do normal. Se bem que é sempre difícil dizer o que é normal. É difícil porque, lembro inclusive durante a residência da nossa formação em psiquiatria, que os livros de psicopatologia, eles traziam 8 ou 9 conceitos de normalidade. Quando você tem 8 ou 9 conceitos, você não tem nenhum. Porque aí você pode enxergar aquilo que está relacionado à normalidade de diferentes formas. Mas, basicamente, aquilo que não causa um sofrimento ao ponto de necessitar, como já disse, de buscar algum tipo de atendimento. Sendo antes, finaliza, fenômenos claramente anormais ou patológicos. Claramente anormal ou patológico é aquilo que escapa muito, né, dentro, por exemplo, de um contexto cultural, dentro da família, ou dentro mesmo daquilo que eu vou me reconhecendo. Se eu vou percebendo com o tempo que essas alterações psíquicas ou emocionais relacionadas ao comportamento estão pesando muito no meu dia a dia, estão se tornando até no nível do insuportável, quer dizer, aquilo está me causando, sem dúvida, algum tipo de patologia, algum tipo de adoecimento que vai me obrigar a buscar ajuda. Okay? Então, conforme a Organização Mundial de Saúde,
transtornos mentais e comportamentais têm esse conceito. A magnitude disso, a grandeza disso, para a gente entender como isso impacta a humanidade. Trouxe aqui dados de um material de 2004, é um pouquinho mais antigo, mas é um material que na época eu acabei colocando no livro, nesse capítulo. E na época nós tínhamos transtornos mentais ou de personalidade, que assim, de forma muito simples, é o nosso jeito de ser, transtornos relacionados à maneira como a gente lida com a vida, atingiam por volta de 450 milhões de pessoas no mundo todo. É muita coisa. E a gente está falando aqui de transtorno, de algo que já passou do limite do dito normal, ou que já é patológico. A gente nem coloca aqui o grau de sofrimento psíquico e emocional, que isso vai atingir praticamente a humanidade inteira, porque todos nós de alguma forma sofremos. Que mais? Por volta de 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano, que também é um dado espantoso. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos, mais ou menos. O Brasil, por exemplo, é o 8º país do mundo, em números absolutos, com número de suicídios. E o que a gente tem percebido é um aumento constante na adolescência. Então, os transtornos mentais, ou melhor, o suicídio está muito vinculado e relacionado aos ditos transtornos mentais. Isso para a gente perceber a magnitude. E 25% das famílias, isso no mundo todo, possuem um membro portador de algum tipo de transtorno mental, ou seja, 1/4 da população mundial tem algum familiar que tem algum tipo de sofrimento mental agravado, mais complexo. E que obviamente a gente sabe que aquela pessoa, ela necessita daquele tratamento mais especializado. Mas quem está ao redor sofre, e não é pouco, é muito. Então também vai se fragilizando. E que também são pessoas que necessitam ser cuidadas. Porque com o tempo aumenta também o risco de desenvolver algum tipo de transtorno depressivo, ansioso. Então isso para a gente perceber a magnitude dos transtornos mentais no mundo todo e o quanto que eles fazem parte sim do nosso dia a dia. Que mais? Quando nós pensamos naquilo que impacta o nosso funcionamento no dia a dia, das 6 principais doenças do mundo, isso pensando em doenças ditas do corpo físico e doenças mentais, das 6 principais doenças, 4 estão relacionadas aos ditos transtornos mentais. Até o ano de 2010, a primeira doença do mundo que causava as principais alterações de funcionamento global do indivíduo, que funcionamento é esse? A pessoa estuda, trabalha, está namorando, tem o hábito de fazer as suas atividades físicas, de passear, enfim, o que seja. Isso são as atividades normais, aquilo que nós estamos habituados de alguma forma em geral. A primeira doença que mais incapacitava você eram as doenças cardiovasculares, doenças do coração e dos grandes vasos. Então, por exemplo, a pessoa tem um infarto, ou acaba sofrendo um derrame, então ela acaba tendo prejuízos importantes ao ponto de limitar nessas atividades. E o que se acreditava é que no ano de 2030 a depressão ocuparia o primeiro lugar, já que até 2010 ocupava o segundo. Não, isso já se deu em 2010, ou seja, 20 anos antes do que se imaginava. A depressão hoje é a doença mais prevalente no mundo, a que mais causa incapacidade funcional nos indivíduos, e mostrando mais uma vez quanto o impacto dos transtornos mentais. Além da depressão, nós temos uso e abuso de substâncias, ou transtorno de uso e abuso de substâncias, que envolve tanto as drogas ditas lícitas, aquelas permitidas por lei, por exemplo, álcool e tabaco. Lembrando que no Brasil o maior problema de saúde pública em termos de substâncias é o álcool, e as substâncias ilícitas, aquelas que não são permitidas por lei. Cocaína, maconha, crack, essas também estão entre as doenças, os transtornos que mais incapacitam o ser no mundo. Sendo, por exemplo, a segunda maior causa de suicídios também. Terceiro lugar, esquizofrenia. E quarto lugar, transtorno afetivo bipolar. Transtornos do humor, no caso do transtorno afetivo bipolar. E o que nos interessa hoje, pensando na relação da mediunidade com os pacientes que são portadores de algum tipo de transtorno psiquiátrico, mas em especial transtorno psicótico, é a esquizofrenia. Essa chama mais atenção. E aqui que eu entro um pouquinho na questão dos transtornos psicóticos.
O que são os transtornos psicóticos? Né? Lembrando daquele conceito que eu trouxe da Organização Mundial de Saúde, quando ele traz um apanhado e vai nos colocando que dentro desses transtornos existem alterações mórbidas, ou seja, de adoecimento da maneira de pensar, no humor e no comportamento. E os transtornos psicóticos, eles vão sim estar vinculados a muito dessas características do que nós chamamos de psicopatologia. Alteração no modo de pensar, da vida psíquica do indivíduo, da senso-percepção, que é o sentir, é o perceber, daquilo que nós conhecemos como alucinações, que é o que está no slide, que caracteriza o transtorno psicótico, ou seja, de ouvir vozes essas que não são compartilhadas. Então, eu estou escutando voz, o outro não escuta, então eu interpreto isso como uma alucinação. É diferente de uma ilusão. Escuto um barulho lá no fundo, e eu interpreto isso como sendo uma voz. Isso é ilusão, porque existe um substrato. Houve de fato esse ruído, todo mundo escutou. Na alucinação não. Na alucinação só eu estou escutando. Então chamo isso de alucinação auditiva. Ou alucinação visual, estou vendo algo que ninguém vê. Então isso não é compartilhado. Então essas são as alucinações, alterações senso-perceptivas. Temos os delírios, que são as alterações do chamado juízo da realidade. Que juízo eu faço daquilo que eu vivencio, daquilo que eu estou observando no meu dia a dia. Quando existe esse rompimento, nós chamamos de delírio. Então, por exemplo, o Alexandre está me filmando aqui. Eu acredito que essa câmera está me filmando porque ele vai me pegar lá fora, vai me perseguir, vai isso, vai aquilo. Quer dizer, eu estou alterando a maneira como estou interpretando essa realidade. Isso é uma alteração do juízo da realidade, portanto é um delírio. Também pode ser característico dos transtornos psicóticos. Pensamento desorganizado, como uma alteração mórbida, que também é característico dos transtornos mentais. A pessoa ela tem alterações de senso-percepção, ou seja, alucinações, delírios. Ela tem dificuldades, por vezes, de organizar o próprio pensamento, dizendo coisas que aparentemente não tem sentido. Para nós, não tem. Mas para quem está dizendo, tem. Dentro daquilo que ela criou. E comportamento claramente bizarro. Porque em cima daquilo que ela vai criando, também existe um comportamento como consequência daquilo. Que nós olhamos num primeiro momento e entendemos que aquilo é bizarro. Embora tenha um sentido para aquele que está vivendo essa situação. Então, quando nós falamos de alucinações, falamos de delírios, falamos de um pensamento mais desorganizado, se eu não tiver um cuidado enquanto espírita, eu vou olhar aquilo e a primeira coisa que eu vou ver é o quê? É obsessão. É obsessão. Não vou entender aquilo como qualquer outro tipo de adoecimento. Eu vou cair em erro. E isso é um perigo. De entender tudo, enquanto um olhar espírita, como sendo obsessão. Ou entender tudo, enquanto olhar médico, como sendo só doença. Então nós caminhamos para entender que existem certos fenômenos que não são explicados pela medicina. Existem certos fenômenos que dentro de um olhar único e exclusivamente espírita, sem ampliar o meu olhar, eu corro o risco de entender que aquilo é só mediúnico ou é só obsessivo. E é dentro dos transtornos psicóticos que se encaixa a esquizofrenia, que é a doença mais conhecida. A esquizofrenia, eu digo aqui, é um transtorno psiquiátrico, isso é óbvio, dentro da medicina sim. Mas como nós estamos dentro de um contexto espírita, isso nem sempre é óbvio. Já cansei de atender pessoas que vão chegando no consultório, que são espíritas, mas vão interpretando aquilo como sendo o quê? Mediunidade ou obsessão. E não fica claro que para eles é um transtorno psiquiátrico, é um adoecimento complexo. Eu só interpreto aquilo como se fosse dentro de um olhar espiritual, e espiritual aqui sendo interpretado como obsessivo. E as pessoas vão criando resistências para o tratamento. Tem uma prevalência durante a vida de 1%, ou seja, 1 a cada 100, isso pode variar um pouco para mais ou para menos, a depender das regiões, ou seja, a cada 100 pessoas, 1 é portador de esquizofrenia, com um risco aumentado de suicídio de 5%, que é um número muito alto. O que mais a respeito da esquizofrenia? Que nós dividimos em sintomas ditos positivos ou negativos. Positivo ou negativo aqui não quer dizer nem que é bom nem que é ruim. Eu falo de sintomas positivos ou síndrome positiva, ou sintomas negativos ou síndrome negativa. Aquilo que é o positivo são das alterações que eu disse, que envolvem a senso-percepção,
alucinações, escuto vozes, vejo coisas ou delírios. Tem uma alteração da maneira como eu observo e interpreto a realidade. E os ditos sintomas negativos, ou síndrome negativa, envolve apatia, envolve uma redução de interesse pelas atividades diárias, uma pobreza de discurso e isolamento social. Isso lembra muito o quê? O quadro de depressão. Mas isso não é quadro de depressão. Os sintomas negativos estão muito relacionados a alterações neurológicas que vão se dando no paciente que é portador de um quadro como a esquizofrenia ao longo do tempo. Por vezes 10, 15, 20, 30 anos de doença, existem alterações de estrutura do cérebro. E vão ficando cada vez mais evidentes esses sintomas negativos. Dessa apatia, a maneira como ele vai conversando, vai organizando as próprias ideias. Então, isso aparentemente está relacionado a um quadro depressivo, mas na verdade diz respeito a um quadro neurológico de uma doença que é também dita de neurodegenerativa. Os neurônios eles vão se degenerando com o tempo. Em especial quando não tem tratamento. Não faz uso de medicação, não tem um acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, enfim, uma estrutura mais ampla. E pode auxiliar o indivíduo a ele ter cada vez mais autonomia, não sofrer tanto com os ditos sintomas positivos, que são as alucinações e delírios que podem aparecer alguns surtos ao longo da vida dessa pessoa, e ela não é estimulada em termos cognitivos, buscando com que essa pessoa esteja cada vez mais atenta, concentrada, trabalhe o pensamento, a memória. Então, com o tempo, ela pode ir sofrendo esse tipo de alteração importante que é caracterizada como sintoma negativo. Ok? Isso interessa para a gente dentro do contexto da casa espírita, porque, como eu disse, por vezes, esses fenômenos de alucinação e delírio, eles são sim interpretados como sendo única e exclusivamente um quadro de mediunidade ou obsessão. E aí o desafio de fazer o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Isso é mais relacionado às questões mediúnicas, ou de fato existem aspectos aqui que me lembram um transtorno psicótico, uma doença mais grave, que pode ser esquizofrenia ou não, pode ser algum outro transtorno psicótico que seja. Para isso a gente precisa entender também um pouco do que é a mediunidade, que conceitos são esses que nos são trazidos aí, em especial pelo Livro dos Médiuns, e no seu capítulo 14, no item 159, dos médiuns. O que é mediunidade? Todo aquele que sente, em um grau qualquer. Então existe um espectro. Existem aqueles que entram no local, eles arrepiam um pouquinho. Tal. É uma sensação. Isso faz parte desse conjunto das alterações de senso-percepção. A maneira como a gente sente e percebe. A influência dos espíritos, ou das vibrações nos quais nós estamos mergulhados, não necessariamente existem espíritos naquele local, mas por vezes o ambiente está saturado de vibrações, porque alguém passou por lá, alguém pensou, então você acaba o quê? Saturando esse ambiente, você percebe a energia daquilo. É, por esse fato, médium, ou seja, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, faz parte do homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todos. Você está dizendo que são todos, não existe exclusividade, não existindo a exclusividade, ninguém está excluído disso. O que significa? Que alguém que é portador de alguma doença psiquiátrica, em especial desses transtornos que eu coloquei aqui, os transtornos psicóticos, a esquizofrenia, é médium? É. Isso significa dizer que, por ser médium, ele deve trabalhar em alguma casa espírita em termos mediúnicos? Não. E aí tem essa diferenciação que Kardec nos traz, também no Livro dos Médiuns, para a gente poder entender. Mediunidade, aquele conceito do Livro dos Médiuns, item 159. Ele faz uma divisão que é do fenômeno e uma divisão funcional. Eu observo o fenômeno. Então, na época, se observou muito das mesas girantes. Aquilo é o quê? É um fenômeno de efeito físico. A mesa está girando. Efeito inteligente, uma psicografia. O médium, enquanto intermediário, ele está trazendo algo inteligente, né? Ou uma psicofonia. Quer dizer, é um fenômeno
inteligente ou um fenômeno físico, a depender daquilo que eu estou observando. Mas eu preciso entender, do ponto de vista funcional, se o médium é portador da dita mediunidade generalizada ou mediunato. E eu trago esse esqueminha, que é do livro Mediunidade, do professor Herculano Pires, no capítulo 2, no qual ele vai comparando em termos funcionais, porque eu posso observar o fenômeno e entender que o fulano é um bom médium de efeitos físicos, o fulano é um bom médium de efeitos inteligentes, mas em termos funcionais, o que isso significa? E aí ele tem condições ou não de fazer algum tipo de trabalho, desenvolver algum tipo de trabalho na casa espírita? E são outros 500. Né? E aí o Herculano ele compara mediunidade generalizada e mediunato. Mediunidade generalizada ele vai colocando como sendo o quê? A mediunidade natural. Daquele conceito amplo de mediunidade de Kardec, que todos são médiuns. Ponto. É generalizada, todos têm e acabou. Mas comparando com mediunidade, a questão da mediunidade ativa, ela é mais ostensiva. Então ela exige uma outra prática, ela exige uma outra, um outro desenvolvimento, uma outra educação. Exemplos: Chico, Divaldo, Zilda Gama, e por aí vai, temos inúmeros, Ivone Pereira, temos inúmeros exemplos de médiuns ostensivos, portanto, mediunidade ativa, mediunato. Uma ostensividade que necessitava de aplicação. Diferente da mediunidade natural, no sentido amplo da coisa, em que todos são médios, alguns arrepiam mais, outros menos, e aqueles que arrepiam menos não necessariamente são médios ostensivos. O que mais ele vai comparando? Bom, mediunidade generalizada, como já coloquei, todos a possuem, mediunato, essa mediunidade mais ostensiva, nem todos a possuem. Mediunidade generalizada, ela permanece em êxtase, ela está ali, eu arrepio, ok. Mas no mediunato ela não permanece em êxtase, ela exige o desenvolvimento e ela exige a aplicação. Porque aí sim, a ostensividade dessa faculdade, ela pode sim levar aquele indivíduo que é portador a algum grau de perturbação. É só lembrar de alguns casos que o próprio Chico contava, o próprio Divaldo que tem um relato, quando ele ia se descobrindo o médium ostensivo, de uma vez ele está entrando num bonde, ele ficou de pé, ele viu um monte de gente sentada, o motorista vira para ele: você não senta, está cheio o ônibus, não tinha ninguém. Ele estava vendo o quê? Espíritos. Enquanto o motorista, obviamente, não. Então, esse é um exemplo de uma mediunidade mais ostensiva, que exige um grau de desenvolvimento e aplicação, e o seu não desenvolvimento e aplicação pode sim levar a algum certo grau de perturbação, assim como nós temos alguns médios de efeitos físicos, e médios de efeitos físicos, eles necessitam da aplicação da mediunidade, porque eles vão emitindo um grau gigantesco de ectoplasma, e por vezes eles se tornam joguetes na mão de entidades obsessoras, e podem levá-lo a situações extremamente constrangedoras. Perturbações psíquicas, doenças físicas importantes, então ele necessita aplicar aquilo. Daí a diferença, mais uma vez, de mediunidade generalizada e mediunato. Mediunidade generalizada, o outro ponto de comparação. No geral, as manifestações são mais moderadas. E o mediunato é dito de mediunidade de serviço, entre aspas. Justamente pela ostensividade, pelo grau que ele tem e necessita aplicar tudo isso. E um termo que ele vai utilizando, que era utilizado por um professor chamado William Crawford, da Universidade de Belfast, na Irlanda, em que pesquisou muitos médiuns, inclusive médiuns de efeitos físicos, em que ele utiliza o termo mediunidade estática, ou seja, a mediunidade está parada, não está em movimento, e a dita mediunidade dinâmica, ela está o tempo todo em movimento naquele indivíduo, aqueles fluidos, aquela energia toda. Então isso indica bem o que é, em termos funcionais, o que nós chamamos de mediunidade generalizada e mediunato. Tudo bem até aqui? É complexo, né? E obsessão? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. A obsessão é a ação persistente que o espírito mau, ignorante, enfim, exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos,
Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Lembrando que a divisão que Kardec faz de obsessão é obsessão simples, fascinação e subjugação. André Luiz soma muito através das suas obras, da coleção André Luiz, ampliando muito dessas ideias do quadro obsessivo, ampliando inclusive as relações que vão se estabelecendo na obsessão, que são relações que se estabelecem não só de desencarnado para encarnado, mas de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado, que essa nós conhecemos bem, dentro de casa. A gente vai o tempo todo com relações difíceis com os parentes, brigas, vão se criando o quê? Relações adoecidas, verdadeiras relações obsessivas, de influências, sim, morais e importantes. É claro que dentro desse conceito que Kardec nos traz, fala das entidades desencarnadas em relação ao indivíduo encarnado. E que conforme o grau de obsessão, pode sim levar a uma perturbação completa do organismo, com alterações físicas importantes, de adoecimento físico, que a medicina não consegue dar respostas tão fechadas, não consegue por vezes realizar um diagnóstico, e que fica dentro daquele quadro que ninguém sabe direito o que é, mas vamos tratar. Inclusive levando ao completo, como ele diz aqui, perturbação das faculdades mentais. E aí sim, qual que é o grande desafio? Né? Entender que o indivíduo que me traz alterações importantes do comportamento, do campo psíquico, emocional, ele se encontra dentro de um quadro obsessivo, e portanto eu posso interpretar aquilo como sendo um médium sensível, porque ele está dizendo que ele está vendo o espírito, que ele está ouvindo isso, que está ouvindo aquilo, e ele vai sofrendo com tudo isso, mas como eu já disse antes, com o olhar de um psiquiatra eu posso interpretar isso como um quadro alucinatório, eu vou falar que é um transtorno psicótico, mas aí o indivíduo ele sofre de um quadro de obsessão. Como trabalhar essas coisas? É difícil. É muito difícil. Né? Aí o desafio do chamado diagnóstico diferencial. Eu vou pensar só numa psicose, eu também vou imaginar que pode haver algum outro quadro que vai além daquilo que nós conhecemos da ciência dos homens. E aí eu posso pensar no quadro de obsessão. Jorge André, que desencarnou ano retrasado, com 100 anos de idade, médico psiquiatra, que colaborou demais para esse entendimento da relação entre a psiquiatria e o espiritismo. Ele vai colocando dentro do seu entendimento que, no geral, quando você percebe que existe sim um quadro obsessivo importante, grave, ao ponto de subjugar o outro, tanto em termos mentais quanto comportamentais, as relações mediúnicas estão muito imbricadas, ou seja, é quase impossível você fazer essa diferenciação. O indivíduo é assim médium, porque todos nós somos médios, indistintamente, e por conta disso é óbvio que ele consegue ser obsediado. Se eu for uma pedra, eu não sinto absolutamente nada, podem vir 1000 obsessores e não vão conseguir me obsediar, porque eu não consigo perceber, eu não consigo ser influenciado. Então, necessariamente, para ser obsediado, necessito ser médium. Esse é um ponto. Passivo. Ponto. Todos somos. Existe um quadro obsessivo mais grave, mas ao mesmo tempo também eu posso ser portador de um transtorno psiquiátrico mais grave. Por exemplo, uma psicose, um quadro de esquizofrenia. Está tudo junto? Sim, por vezes pode estar tudo junto. Mas eu vou ter que trabalhar na mesa mediúnica para poder me curar? Não. Não, porque isso vai me trazer ainda mais prejuízos. Porque vou estar exposto a uma situação muito difícil, no qual o trabalho mediúnico exige de nós, psíquica e emocionalmente, por todas as energias também que são trabalhadas e manipuladas. Isso pode me levar a um grau de estresse em que eu vou piorar as alucinações, vou piorar delírio, vou piorar comportamento e eu prejudico o meu tratamento. Mas existem alguns desafios, algumas pessoas têm pensado em como fazer esse diagnóstico diferencial, e aqui eu trouxe um artigo, que é uma revisão de literatura. O que é uma revisão de literatura? O pesquisador ele vai colhendo uma série de artigos anteriores, faz uma pesquisa disso tudo e coloca num artigo só. Quem fez esse artigo foi o Dr. Adair de Menezes Júnior e Alexander Moreira Almeida. Qual que é o título? O diagnóstico diferencial
entre experiências espirituais e transtornos mentais de conteúdo religioso. Como que a gente faz essa diferenciação? Como que o mundo da psiquiatria aí, de alguma forma, alguns pesquisadores têm buscado entender esses fenômenos, para diferenciar o que é uma coisa da outra. Os transtornos mentais seriam tanto os transtornos psicóticos quanto os transtornos dissociativos, que é uma outra história também mais complexa, a gente não tem tempo de aprofundar muito, mas que dentro de um quadro de dissociação, quando existe uma cisão das faculdades, um rompimento, uma quebra, mas que é parcial, é momentâneo, não é no nível de uma psicose, não é tão grave, né? Embora tenha sua gravidade. O indivíduo, por vezes, ele não se percebe como si, ele não se identifica quem ele é. Por vezes ele pode ter a sensação de não perceber onde ele está, também em que ambiente ele está. Isso, assim, de forma muito simples, muito básica, lembra um pouco do que é a dissociação. Então eles vão estudando os transtornos mentais de conteúdo religioso, pensando que os delírios podem ser de cunho religioso. E é engraçado porque estudos indicam que o brasileiro, quando ele delira muito nas questões religiosas, diferente do europeu, do americano ou de outras culturas no mundo afora. Então, o conteúdo religioso é sim base de muitos dos delírios. E aí, como nós fazemos essa diferenciação? E aí ele vai levantando nesse artigo uma série de critérios, são 9 critérios. O primeiro deles, a ausência de sofrimento psicológico, pensando, por exemplo, no médium. A ausência de prejuízos sociais e ocupacionais, pensando, mais uma vez, no médium. Nós vimos que transtornos psicóticos mais graves podem levar, assim, a perdas importantes de função no dia a dia. O pessoal para de estudar, para de trabalhar. Terceiro item, duração curta da experiência. Ou seja, o médium, quando ele se envolve com certos fenômenos, é naquele tempo. São 2 horas de trabalho mediúnico, 2 horas de trabalho mediúnico, terminou, vai para casa, está tudo bem. A experiência é curta. Quem está inserido num contexto de um transtorno psiquiátrico mais grave, por vezes isso dura dias, se ele não conseguir se equilibrar dentro desse período. Tem pessoas que vivem, né, com uma base mais delirante a vida inteira, então as experiências são longuíssimas. Uma atitude crítica, ou seja, tem dúvida sobre a realidade objetiva da vivência. O médium, no geral, ele vai ficar sempre suspeito em relação àquilo que ele está vivendo. Ele se cobra muito se aquela questão não é anímica ou é. Compatibilidade com o grupo cultural religioso do paciente, ou seja, dentro de uma casa espírita, falamos de mediunidade com naturalidade, é claro que dentro desse contexto faz sentido. Agora, assim, na vida real, é bem isso? Na vida real, não. Tem sofrimento psicológico, o médium que vai se descobrindo médium? Tem, e não é pouco. Tem prejuízos sociais e ocupacionais? Sim, o médium pode ter. A experiência é curta, por vezes? Nem sempre. Às vezes ela vai se prolongando e isso vai indicando que ele não está bem com aquela faculdade que ele precisa educar. Tem uma atitude crítica? Muitas vezes não. O médium, por vezes, não tem uma atitude crítica. E é compatível com o grupo cultural? Aí sim está dentro de um contexto, ok. Mas que nós vimos dentro desses 5 itens, os 4 primeiros, eles têm as suas falhas. Então, esses são critérios que necessitam de maior estudo e maior aprofundamento. A gente não fecha a questão em cima desses critérios. O que mais que eles levantam? A ausência de comorbidades, ou seja, a ausência de alguma doença que possa justificar algum sintoma. Por exemplo, o paciente desenvolve um câncer na cabeça, um tumor. Dependendo da área que estiver comprimindo, ele pode ter alucinações, pode ter delírios, pode ter alucinações visuais e auditivas. Isso é uma doença. Então, se não tiver nada que justifique em termos patológicos que ele tem que ele está vivenciando essa experiência, esse é um item que serve para fazer algum tipo de diagnóstico diferencial. Isso pensando em doença física. Mas se ele tiver algum transtorno psiquiátrico, em especial em termos das doenças psicóticas, isso por si só já justifica, por vezes, aqueles fenômenos que estão ocorrendo. Item 7, controle sobre a experiência. No geral, o médium tem controle sobre a experiência. No geral, sim, é o que se espera, mas nem sempre acontece também.
diferente, por exemplo, de um paciente em crise, num surto psicótico. Ele consegue ter controle sobre a experiência? Não. Ele vai necessitar de uma contenção, de um auxílio externo para isso. Crescimento pessoal ao longo do tempo. A pessoa que vai se descobrindo o médium mais ostensivo, consegue atuar na casa espírita, não pela mediunidade em si, mas por tudo aquilo que gira em torno dela. Quando nós falamos da casa espírita, não vai além do fenômeno, quer dizer, vai além do fenômeno, pensando em mediunidade com Jesus, mediunidade com o Evangelho. O que eu faço daquela faculdade? Como eu direciono as minhas ações mediúnicas? Isso, sim, me propicia um crescimento ao longo do tempo. Uma doença psicótica propicia crescimento ao longo do tempo? Em certos aspectos, sim, pensando na doença como o caminho da cura espiritual. Mas a diferenciação que ele faz aqui é que aquilo que nós vamos percebendo também, eu expliquei, por exemplo, na esquizofrenia. A pessoa vai tendo algum grau de degradação em termos físicos, psíquicos, muito sofrimento. Então esse crescimento, por vezes, não é observado. E o nono, uma atitude de ajuda aos outros. Pessoal bem inserido na casa espírita, nos seus trabalhos regulares, buscando a base do Evangelho, aquilo naturalmente começa a despertar um sentimento de altruísmo, de auxílio ao próximo. Então esse também é um dos itens que muitos desses pesquisadores, ao longo de todos esses artigos que foram colectados por essa dupla, foram levantando. Mas que necessitam, como ele vai concluindo aqui, critérios com consenso expressivo entre diferentes pesquisadores, ou seja, muitos deles pensando nesses critérios como sendo importantes para serem pesquisados, necessitam, porém, serem testados empiricamente, ou seja, na prática eles necessitam ser testados, porque nós vimos que muitos deles têm as suas falhas, eles acontecem na vida real, o médium por vezes sofre assim quando ele vai se percebendo médium ostensivo, ele tem as suas dificuldades, nem sempre tem uma atitude altruísta, então eles necessitam de estudo mais aprofundado. E, portanto, uma necessidade de direções metodológicas para pesquisas futuras. Criar método, que é o mais difícil quando nós pensamos em fazer esse tipo de pesquisa, naquilo que envolve as chamadas ciências psíquicas. Nós temos hoje, criamos um tipo de modelo de pesquisa que é muito difícil você tentar aprofundar as questões que envolvem a mediunidade. Então esses são desafios que vão se apresentando. Então, finalizando, o que fica como lição para todos nós, entendendo essa relação da mediunidade de pacientes que são portadores de alguma doença psiquiátrica, é que nem tudo é mediunidade, nem tudo é obsessão e nem tudo é doença. E que o bom senso é importantíssimo para todos nós, sejamos profissionais de saúde ou não. Porque a gente vai comprando uma série de ideias, como faz parte do contexto religioso, a primeira pessoa que entra dizendo que está ouvindo vozes é médium, vamos lá trabalhar. E não é bem assim. Eu posso estar o quê? Prejudicando aquela pessoa, porque pode estar num grau de sofrimento importante, ela está ouvindo vozes, aí o que eu faço? Boto um trabalho mediúnico e ela começa a piorar daquela situação. Então o bom senso é importantíssimo. Entender sim que aquela pessoa é médium, indiscutível, mas não significa que ela seja uma médium ostensiva ou que faça parte daquela classificação funcional do mediunato e necessite do quê? Necessite dessa atuação. Porque ela necessita de suporte, acolhimento, carinho, orientação, de tratamento por vezes que vai além do tratamento que a casa espírita oferece, tratamento médico, suporte psicológico. Pensando nesse todo, vou auxiliar aquela pessoa que vem pedindo ajuda, está em sofrimento, para poder acolhê-la dentro das suas necessidades e não dentro das nossas expectativas. Ok? Então, por que fica essa mensagem desse capítulo, no desafio que todos nós temos de fazer essas diferenciações que envolvem mediunidade, obsessão e transtornos mentais. Esse mês, agora no final do mês, temos mais uma aula, também vai ser, sou eu que vou dar, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas questões da obsessão. Que aí você tem um universo de informações, muitas coisas para serem entendidas, e que com certeza vai somar bastante para todos nós. Ok? Então, convido mais uma vez para a gente poder finalizar essa nossa parte, já partindo para a nossa segunda etapa.
que é de nosso momento com nós mesmos, de interiorização, pedindo ao Pai, neste momento, que continuemos mergulhados neste clima de vibrações amorosas, para que possamos ser atendidos, Senhor, dentro daquilo que de fato nós necessitamos, e não atendidos em nossos desejos. Te agradecemos, Senhor, Mestre amado Jesus, por mais este momento, te rogando o carinho de sempre, e os companheiros da espiritualidade, que desde o início compartilham conosco deste espaço, nos intuindo, nos acalmando, nos pacificando, para que possamos levar adiante as nossas tarefas, os nossos projetos reencarnatórios. Possamos assim, Mestre, nos despedir na Tua paz, hoje e sempre, que assim seja.